E hoje é dia de falar de Jetta aqui na garagem. Pô, Belotti, mas isso é um Bora. Pois é, muita gente não sabe, mas o Bora é um Jetta de quarta geração. Vou contar essa história a bordo desse belíssimo exemplar do começo da década de 2000, quando ele chegou ao nosso país. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar então, como eu acabei de citar na cabeça do vídeo, de Jetta. Mas que história é essa de Jetta? Bom, muita gente não sabe, repetindo o que eu falei na cabeça do vídeo, mas o Bora é um Jetta. É que ele foi vendido como Bora no México, na Argentina e aqui no Brasil também, além de uns outros países. Mas basicamente ele é um Jetta de quarta geração. A quarta geração inclusive chegou em 99. Né? O Jetta foi lançado em 79. Você lembra que a gente já falou de um Jetta MK2 aqui na garagem, um Jetta da segunda geração, com motor VR6. Eu vou deixar essa matéria no final do vídeo. E depois a Volkswagen, ela começou a vender o Jetta MK5, né, os 5 cilindros, que é um carro, aliás, que a gente tem que gravar, que não gravei com nenhum deles aqui na garagem. É um Jetta bem legal também, os 5 cilindros. Mas o que é bacana é justamente isso, né, a história do Jetta. Ele foi lançado em 79, ou seja, em 99, 20 anos depois, estava saindo a quarta geração. Mas, particularmente, eu não entendi exatamente o que a Volkswagen, questões comerciais, né, provavelmente, não vendeu ele como Jetta, porque daria para justificar toda uma história e o preço que era mais elevado que o Santana e tal. É um carro que realmente tem características bem diferentes do Santana e realmente eu acho que ficou meio que faltou isso para o consumidor, muita gente não entendeu exatamente. E basicamente, claro, o Bora ele é um sedã do Golf, né, também. Tanto que eu estava até falando com o proprietário, lá em 2000, na Araraquara, eu comprei uma revista, tinha uma banca lá que vendia revistas importadas, que era algo um pouco mais difícil, você tinha que ir numa banca própria lá e tal, era uma livraria mesmo, né? Não era só uma banca de jornais. E eles tinham lá, eu fui lá e comprei uma revista que o pessoal conhece muito, chama Hot Volkswagen, muito conhecida essa revista. E lá nos Estados Unidos os caras ficavam fazendo essa mudança. A matéria de capa era essa, eles trocavam o conjunto óptico do Bora, do Jetta, né, enfim, desse carro aqui, com o do Golf. Então ficava um Jetta com cara de Golf e um Golf com cara de Jetta ou de Bora, né, como preferir. Mas enfim, umas coisas diferentes. O Bora, vamos chamá-lo assim para não haver confusões, ele foi lançado no Brasil no começo da década de 2000. Isso que é legal, tinha acabado de sair a quarta geração lá fora, ele já começou a ser lançado no Brasil, trazido do México, e um carro que trazia características bem interessantes. Em primeiro lugar, eu acho que é legal falar, ele trazia 2 pacotes. Um pacote básico e o Comfort Line, que era mais completo. Este carro aqui, esse exemplar de 2001, é do pacote básico. Então, originalmente, o proprietário comprou ele, trazia as calotas, ele tem a pintura original ainda, outra coisa bacana, e ele trazia calotas. Aí comprou essas rodas, que são mais bonitas, né, de 15 polegadas, que eu acho que complementam o visual de uma maneira fantástica. Se tem um jogo de rodas que combina com o carro para qual ele foi desenhado, é esse jogo de rodas que combina com o Golf e com a família Bora, Jetta de modo geral. Uma coisa interessante, então, eu sempre achei ele um carro que tem uma aparência muito legal. Se eu olhava na rua, um Bora, você falava, cara, um carro diferente do convencional. Eu acho que uma característica interessante ele é o conjunto óptico dianteiro, que é um conjunto óptico bonito também, combinando com a grade. Ele tem um quê de Passat, né? um Passatinho, seria mais ou menos como um sedã médio. Eu sempre achei legal o Jetta por conta disso. E logicamente o visual dele é um carro compacto, mas apesar dele ser um sedã derivado de um hatch, isso é uma característica bem legal. Ele é um sedã derivado de um hatch, mas por outro lado ele não parece um carro esticado. Ele é um carro basicamente que é derivado do hatch, mas de uma maneira muito bem feita. Então, dando uma olhada no desenho geral, a frente é muito legal, repetidores laterais, isso é uma coisa que era obrigatório lá fora. Aqui no Brasil teve um Fiesta em casa que tinha repetidor lateral, que às vezes tem uma motocicleta do seu lado, você consegue avisar por aqui. Apesar de muita gente não saber exatamente para que serve a seta, mas, enfim, ela funciona para avisar as pessoas para onde você está indo, né, para quem não usa. Outra característica interessante, o retrovisor menor. Os carros alemães também tinham isso, o Mercedes 190, por exemplo, é bem bacana essa característica. E eu falei do desenho de traseira, que ele é parecido com um mini Passat por conta disso. Cara, a traseira do Bora Jetta é muito legal. Cara, esse carro está muito bem desenhado, né? Eu acho, sem dúvida nenhuma, um dos carros mais bonitos do começo da década de 2000, particularmente da Volkswagen. Ele é muito bem acertadinho. E também esse conjunto óptico com as lanternas vermelhas, né? Isso complementa tudo de uma forma
bastante especial. Último detalhe é o escapamento com essa ponteira dupla virada para baixo, dá um charme à parte. Bom, eu acabei comentando meio por alto, mas a pintura desse carro original, olha só que legal, esse verde, cara, verde musgo e azul marinho para mim são cores extremamente apaixonantes. Aqui eu deixei a chave lá no contato, por isso esse barulhinho. Uma coisa interessante, olha só, essa é uma versão de entrada, como eu falei, vidro elétrico na porta traseira também. Aqui no Brasil, vocês lembram que os carros vinham com vidro elétrico só na frente? Impressionante. E uma padronagem de banco de tecido. Cara, ele estava falando agora com o proprietário também, o cheiro do carro, né? Isso não dá para passar no vídeo, mas é sensacional. Olha que interessante. O desenho desses bancos e a padronagem do banco também, cara, fantástico. Cara, uma delícia o cheiro desse carro, realmente muito bom. E uma característica interessante, claro, o painel de Golf que a gente já conhece, mas o painel tudo bem acertadinho, né? Tá tudo muito no lugar. Você olha o carro aqui e fala, cara, é um carro alemão, né? A concepção por conta disso. Aqui a gente tem uma característica que eu achei bem curiosa, ele tem várias chaves pequenas, é como se fosse um modo manobrista que a gente vê em alguns carros atuais. Então você travava algumas coisas e entregava para o manobrista apenas uma chave simples e não essa aqui. Essa é uma chave, né, para abertura e tal. Você entregava uma chave simples e travava essas principais funções, então a gente só poderia guiar o carro, né, fazer exatamente a função técnica de manobrar. Olha só outra chavinha dessa aqui, ó, impede o acesso. Então você fecha o porta-mala ali e fecha o acesso através do porta-mala, através do banco traseiro. Esse console central, ó, toca-fitas Volkswagen, ar-condicionado, foram vendidas versões também sem ar-condicionado. Isso é uma coisa curiosa. Câmbio de 5 marchas e, logicamente, uma outra questão também é a ergonomia desses carros. Agora dirigindo a gente vai poder falar sobre tudo isso em detalhes, mas vamos falar de mecânica e depois a gente vai dar uma voltinha. E aqui o motor 2 litros com 116 cavalos, bom torque também, e é um motor completamente diferente do AP ou outros motores que eram vendidos por aqui pela Volkswagen na época. E notem uma outra característica, olha só, amortecedor de capô, que eu sempre comento que aqui no Brasil as marcas não usam. Esse é um carro com pouco mais de 20 anos e ele trazia aqui amortecedor de capô mesmo na versão de entrada. Muito bem, bora na garagem. Cara, é interessante porque há algum tempo que eu quero andar num Bora por conta de ser um carro contemporâneo. Eu sempre falo dos carros, né, que eu tirei a minha habilitação na época que tinha alguns carros e tal, e o Bora é um desses carros, sabe assim, aquele carro que você tirei a habilitação e tal, e o Bora é um carro que você via na rua. Aliás, ele foi lançado no Brasil em 99, saiu a 4ª geração e na sequência ele já chegou ao mercado. Por isso que eu falei que ele é um carro muito atual, né? Se você pega um carro que foi lançado em 99, já chegou aqui para vender. O único senão, na minha opinião, é que a Volkswagen deveria ter vendido ele como Jetta. Provavelmente relações comerciais e tal impediram. Talvez alguém tenha tido essa ideia, porque como Jetta, eles poderiam puxar essa história. Pô, um carro que está na 4ª geração, na época, e hoje em dia o Jetta está na 7ª geração. Mas seria, eu acho que bacana para, né, inclusive como argumento de venda, né? Fala, pô, que legal, um carro aqui trouxemos de fora, já tem toda uma tradição lá fora, 4ª geração, né, uma geração que foi lançada e já chegou aqui, então, né, para mim foi uma, sei lá, né, alguém que decidiu meio errado, foi um pouco equivocada essa decisão. Cara, a primeira impressão que eu tive desse carro é como ele é bom de guiar. Cara, eu nunca tinha guiado um Bora. Logicamente, é uma relação que a gente puxa do Golf, né? Como eu falei, o Bora é o sedã do Golf, mas mesmo assim, sempre tem uma diferença ou outra, né? Não é uma coisa exatamente igual. E cara, gostei, viu? Achei realmente
bem acertado para guiar, que carro macio. E exatamente, se você for pensar que esse carro tem 23 anos, cara, daí a coisa fica completa, né, meu? Porque assim, são 23 anos o carro rodando, logicamente muito bem conservado. Você vê, ele tem 74 mil quilômetros agora, mas interessante, viu? Interessante. Não só a conservação nesses anos todos, mas a dirigibilidade preservada, a boa dirigibilidade preservada nesse tempo todo. Cara, gostei pra caramba, cara. Vou comprar um Bora. Realmente eu achei a dirigibilidade bem acertada. Essas características que a gente gosta da Volkswagen, câmbio, embreagem leve, tudo isso ele traz de uma maneira bastante própria. E, cara, eu achei realmente, se guiar um carro com 23 anos com essas características é bacana, viu? É bacana. Ele passa a sensação de ser um carro seminovo, sabe assim? Incrível. Muito interessante. E uma coisa que o proprietário tinha comentado sobre o desempenho do carro, torque, realmente o torque dele é algo que vale ressaltar. Mesmo porque, como eu falei no começo do vídeo, esse conjunto aí de mecânica, especificamente esse motor 2.0, fluxo cruzado, ou seja, um motor diferente do AP 2.0 que a gente tinha aqui. Você vê lá nominalmente 120 cavalos, mas é algo diferente, né? É algo realmente com uma pegada própria. E você vê que é um carro que deve ser muito legal guiar ele numa rodovia, porque você percebe que ele tem um torque bacana. Então em quinta marcha ele deve andar numa rotação até baixa, que também acredito que deva ser um carro econômico até. Mas gostei, viu? Gostei. Tem uns carros que surpreendem a gente, positivamente e negativamente. Se bem que negativamente, isso já me perguntaram, né, se algum carro me surpreendeu negativamente. O único carro que eu achei que o banco, que não era original dele também, por isso, era um pouquinho alto demais, era o Bianco. Mas assim, eu já vou com o espírito da época, sabe assim? Qual que é o espírito da época que esse carro foi fabricado? Então essa é a ideia. Então daí você simplesmente vai dirigir o carro baseado em parâmetros da época de desempenho e tudo mais. Então não dá para ter surpresas, só positivas geralmente. Mas gostei, viu? Eu achei o Bora realmente. Depois ele passou aqui no Brasil, primeiramente então manual, tinha versão até sem ar-condicionado, depois veio versão automática e depois veio uma versão, um facelift 2007, 2008 e um Tiptronic de 6 marchas, ou seja, o carro ainda recebeu um upgrade, aí que deve andar bem também, o 2.0 com esse motor aqui, viu? Porque o casamento deve ser uma boa, deve ser bem interessante. E outra coisa, agora fechando a matéria, olha só, é um carro com 23 anos, lógico, bem cuidado, tudo isso, né? Claro que isso conta, mas ó, aqui nessa parte que começa a fazer muito barulho, você percebe que o carro, ó, pouquíssimos barulhos e coisa mexendo, quase nada. Fantástico, meus amigos. E aqui a gente tem, o que não vai dar pra ver aqui, iluminação azul do painel, igual o Gol G4, Paraty G4, né, 1.016, a turbo, né? Fantástico, meus amigos. Vou dar mais uma voltinha. Cara, que carro legal, gostei muito, realmente. Grande abraço, pessoal. Nos falamos, até mais.